nesse momento que você não consegue estar do jeito que você gostaria de estar, é que você é provado. E aí você precisa de sabedoria. Aí a gente que é cristão, o que a gente faz? A gente vai para a Bíblia e vai buscar o quê? As promessas. Sim ou não? E aí uma promessa, o que significa uma promessa? Porque a promessa que está lá na Bíblia, aquela que você já leu e outras pessoas leram também, aquela promessa tem nome, ela é nominal. Essa promessa é para fulano. Essa promessa é para quem abriu empresa no segmento de educação. Essa promessa é só para médicos. Tá assim não? Então não é para uma pessoa específica, aquela promessa é para todos. Agora, se as promessas que estão na Bíblia são para todos, por que nem todos estão vivendo a promessa? É óbvio que a gente observa e percebe que nem todo mundo está vivendo aquela promessa, e nem às vezes a gente está vivendo a promessa. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de uma promessa, antes da promessa, ela explica um princípio. Então, eu acredito que, o que é uma promessa? Uma promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Um princípio é uma ação natural que precisa ser cumprida por você para te dar legitimidade de receber a promessa. Se você não está vivendo a promessa, é porque você não está vivendo o princípio. A prova disso é que existem pessoas que nem em Deus acreditam e cumprem um princípio e recebem a promessa. Porque uma coisa é prosperar na terra, outra coisa é viver a eternidade com Deus. São duas coisas diferentes. Para viver a eternidade com Deus, eu preciso de intimidade com Ele. Para viver prosperamente na terra, eu preciso cumprir princípios. Tem gente que vai viver próspero e não vai ter eternidade. Tem gente que não vai viver próspero e vai ter eternidade. Tem gente que não vai ter nenhum dos dois. E tem gente que vai ter os dois. É tudo uma escolha sua. Só que para viver o princípio, você precisa de sabedoria. Na verdade, para conhecer o princípio, você precisa de sabedoria. Para viver o princípio, você precisa de fé. Porque o princípio é o que você tem que fazer. Só que às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que vai dar certo? E aí eu me lembro de uma história que está lá em Daniel, anota aí para você ler depois. Daniel capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. É a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor estabelece algumas regras e esses três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, decidem não cumprir a regra de Nabucodonosor. Eles preferem cumprir o quê? O princípio. O princípio ele é imutável e ele é atemporal. Uma regra é temporal e é mutável. Então a regra pode mudar, o princípio nunca vai mudar. E eles decidem cumprir o princípio. Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego sabem que se eles cumprirem o princípio que eles acreditam que é verdadeiro e descumprir a regra do rei, o que vai acontecer com eles? Eles vão para a fornalha. Então, preste atenção, se eu não adorar o Deus de Nabucodonosor, eu vou morrer queimado. Eu te pergunto, quando eles decidiram não cumprir a regra do rei, eles tinham certeza de que Deus ia livrá-los? Sim ou não? Bem alto, gente, sim ou não? Não, não tinham. Onde é que está escrito isso? Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Está dizendo assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eles não sabiam, gente, se eles iam viver ou iam morrer. Mas eles sabiam o que eles precisavam fazer. Você precisa ter muito mais clareza do princípio do que da promessa. Só que a gente corre atrás da promessa, né? O legal é, deixa eu ver o que Deus tem para mim no futuro. O problema é que você não chega nesse futuro porque o seu presente você mesmo não cumpre.
eles foram ameaçados de serem queimados em uma fornalha, e eles não sabiam se Deus ia tirar ou não. Se Deus tirar, tirou, mas se Deus não tirar, também eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não vou descumprir o princípio. Então, o princípio precisa ser cumprido por você, para que você tenha legitimidade para viver a promessa. E aí eu me lembro de um outro exemplo, de Pedro. Jesus estava com os discípulos, Jesus dispensa os discípulos, e enquanto os discípulos entram no barco e vão para o mar da Galileia, Jesus vai dispensar agora a multidão, Jesus sobe no monte e vai orar, e quando Jesus termina de fazer tudo, ele vê que o barco está longe, e ele precisa chegar no barco. O que ele faz? Ele vai para o barco, de um jeito Jesus de ser. Ele vai andando sobre as águas. Agora imagine, quantas pessoas tinham naquele barco? Uma só? Não, tinham várias, não dá para saber quantas exatamente, mas eram várias pessoas. E agora Jesus está chegando perto do barco, as pessoas enxergam um homem, uma pessoa andando sobre as águas, eles ficam assustados e pensam que é quem? Um fantasma. Aí eles ficam assustados, provavelmente o que eles fizeram? Gritaram, aí fizeram de tudo, deu piti. Aí Jesus falou o quê? Ô brother, sou eu, acalma aí. Aí o que Pedro faz? Jesus, se é você mesmo, me chama, que eu vou. O que Jesus fala? Vem. Quinta-feira passada, eu descobri o que significa vem. Você quer saber? Vem. Vem de uma palavra grega chamada, eu não sei a pronúncia da gente, eu vou falar do meu jeito, erchomai. Vem significa, vem ser estabelecido. Vem se tornar conhecido. O que Pedro faz? Ele vai. E aí Pedro coloca os pés na água e anda. Mas ele não andou, claro que andou, abre aí, Mateus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28. Anota aí, que eu vou ler bem rapidinho. Mateus capítulo 14, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Então ele andou, gente. Agora imagine, quantas pessoas estavam no barco? Muitas. Quantas pessoas viram Jesus? Todas elas. Todas elas ficaram assustadas. Quantas pessoas ouviram Pedro falando com Jesus? Todas. Quantas pessoas desceram? Jesus chamou Pedro. Pedro disse que ia. Pedro foi. De todas as pessoas, só Pedro desceu. E quem estava no barco? Será que estava pensando o quê? Agora, vamos imaginar que a gente está no barco, tá bom? E Pedro está descendo. Primeiro a gente vê um fantasma. Olha aí, gente, um fantasma. E agora? O que é isso? Aí Jesus fala, sou eu. Aí Pedro começa a conversar com ele e Pedro vai. Pedro está saindo do barco. O que a gente está falando? Gente, Pedro é o quê? É doido. Meu Deus. Vai morrer, vai morrer. Sem noção. Está todo mundo vendo Pedro fazer uma loucura. Aí Pedro pisa e começa o quê? A andar. De repente, o vento bate, Pedro sente o quê? Medo, e começa a afundar. O que Jesus faz? Homem de pequena fé, aquela coisa toda, mas Jesus o quê? Estende a mão, traz Pedro de volta e leva para o barco. Para pensar, gente. Pedro andou, e a gente olhou e falou, uau, ele andou. Pedro afundou e Jesus resgatou. Nessa hora, todo mundo falou assim, quero ser o próximo. Quem foi o próximo? Ninguém. Anota aí no seu caderninho. A segunda oportunidade nunca será nas mesmas condições da primeira. Porque senão seria melhor esperar. Deixa eu ver. A Bíblia diz, a fé que você tem, tenha para você. Você não teve fé porque você queria ter clareza da promessa e não do princípio. Qual é o princípio? Quem chega primeiro governa, quem chega depois é governado. A segunda oportunidade nunca será nas mesmas condições da primeira, porque ela depende da fé dos outros. Você foi depois que outros foram com fé. Pedro desceu, Pedro andou,
Pedro afundou e Jesus resgatou. Qual é a memória que a gente tem? Pedro conseguiu andar, e mesmo quando ele não andar, Jesus tira ele de lá. Então, bora, eu quero ir. Quantas pessoas foram? Nenhuma. É por isso que você precisa aprender princípios. Sadraque, Mesaque e Abednego aprenderam princípios. Mas um princípio só pode ser vivido por você se você tiver fé. Porque o princípio diz o que você tem que fazer, ele não diz o que você vai ganhar. E às vezes a gente tem tanto medo. E você nasceu com ou sem medo? Você nasceu sem medo. A Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia. Está escrito na Bíblia. Você sabe o que significa espírito na Bíblia? Pneuma. Pneuma significa fontes de pensamentos, emoções e sentimentos. Se a gente levar isso para a neurociência, fontes de pensamentos, emoções e sentimentos são circuitos neurais. Então a Bíblia está dizendo, eu não vos dei circuitos neurais para produzir medo. Então o medo que você está produzindo não é natural de Deus, mas você aprendeu com alguém. E aprendeu com alguém que veio antes de você e que provavelmente tinha intimidade com você. Os seus medos são semelhantes aos medos dos seus pais. Até que você decida quebrar isso, porque eles não são naturais. Pedro não teve medo, só que o vento bateu, ele perdeu o foco. Fé exige foco. Você é empresário, não basta ter fé, tem que ter foco. Senão você perde a fé. E se você perder a fé, não vai dar certo. Você deixa de cumprir princípios. Você precisa de sabedoria para conhecer o princípio. Você precisa de fé para vivê-lo. Onde é que está escrito sabedoria na Bíblia? Provérbios 13:10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Se você for uma pessoa soberba, você não busca sabedoria, porque a sabedoria só é obtida quando você se submete ao conselho. E uma pessoa soberba, de acordo com o dicionário, presta atenção, orgulhosa, insolente, presunçosa, arrogante, bota aí no seu caderninho, rebelde. O rebelde, ele não se submete ao conselho. Se ele não se submete ao conselho, ele não adquire sabedoria. Se ele não adquire sabedoria, ele não conhece o princípio. Se ele não conhece o princípio, nem adianta ter fé. Porque conhecer o princípio precede de vivê-lo. Não, eu quero viver o princípio. Qual? Não sei. Vai viver o quê? Você tem que conhecer. O princípio só pode ser conhecido se você se submeter a conselhos e conselhos de pessoas. Mas a rebeldia impede você de se submeter a conselhos. E o primeiro personagem da história da Bíblia a ser rebelde foi a serpente. Quando Gênesis fala da criação do mundo, ele diz, no primeiro dia o Senhor Deus fez, no segundo dia o Senhor Deus fez. O Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor, Senhor autoridade, Deus, nome. Se você é militar e está lá no quartel e tem um general, qual é o nome do general? General Souza. Como é que você chama ele? Oi, Souza. Você chama como? General Souza. O nome dele é Souza. Qual é a autoridade dele? General. Toda a criação do mundo é relatada em Gênesis dizendo, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. A serpente chega para Eva e diz assim, Eva, o que é que Deus disse para você? A serpente tirou a palavra Senhor. Depois você estuda e vai lá que você vai perceber isso. Às vezes as pessoas mandam perguntinhas para mim no Instagram, na caixinha de perguntas. Mas o que eu faço? Meu filho está rebelde. Quando você diz que o seu filho está rebelde, isso diz muito mais sobre você do que sobre o seu filho. Um filho rebelde é um filho que clama pelo amor que ele não percebe receber dos pais. Por isso que ele é rebelde. Um homem rebelde não se submete à autoridade política, não se submete à autoridade policial, não se submete à autoridade religiosa. Vai se submeter ao conselho de pessoas? Não vai adquirir sabedoria. Vai querer fazer do seu jeito, do seu próprio jeito, e vai quebrar a cara. E se você casar com esse homem, vai quebrar a sua cara também. E se você for sócio dessa pessoa, vai te quebrar no meio. E se você for amigo, vai dar ruim também. Mas eu tenho que ser amigo de quem? Você vai descobrir hoje, que eu vou te falar. Hoje você vai sair daqui com uma lista de pessoas que você vai deixar de ser amigo, ok? Próximo versículo de sabedoria. Provérbios 15:22. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros,
há bom êxito. Significa que onde não há conselho vai fracassar, mas se eu tiver conselheiros, vai dar certo. No versículo anterior eu entendi que a sabedoria vem do conselho, e agora ele está falando o quanto que é importante ter conselheiros. Vamos para o próximo versículo, Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então agora ele já falou para mim que os conselheiros não são poucos. O primeiro versículo mostra que a sabedoria vem do conselho. O segundo diz que se eu ouvir os conselhos, vai dar certo os meus projetos. No terceiro ele diz que esses conselheiros representam uma multidão, então são vários. Agora eu já sei que não é um só, eu preciso de várias pessoas do meu lado que vão me aconselhar. Mas eu já aprendi também que eu preciso deixar de ser rebelde, insolente, orgulhoso, presunçoso, arrogante. Mas eu não sou, geralmente a gente não percebe que é. Na maioria das vezes a gente acha que quem é o outro. E aí eu vou fazer algumas perguntas. Será que você até aqui agiu com sabedoria? Vamos ver se você teve bons conselheiros? Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Para a gente corrigir o nosso filho, a gente precisa usar aquilo que está na Bíblia. A gente vai usar o quê? Fala, gente. A vara, perfeito. Quem aqui já apanhou? Levanta a mão. Não vou perguntar quem já bateu, mas quem já apanhou levantou a mão. Mas se eu apanhei e eu sobrevivi, ué, é sinal de que tinha que ter morrido? Que discurso mais falacioso. Eu apanhei, estou aqui, sobrevivi. Ah, mas se isso fosse tão verdade, os meus treinamentos para adultos não estavam lotados de pessoas que apanharam. Mas você já usou o princípio da vara, não foi? Vamos ver onde é que está escrito isso? Vamos lá, Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Pronto, mas está na Bíblia, então eu estou autorizado a usar a vara. Você sabe o que significa vara nesse texto? Vem do hebraico, palavra shebet. Shebet significa cetro, significa bordão de um pastor, o mesmo que a gente chama de cajado. Significa autoridade. Você já viu um pastor de ovelhas na Bíblia usando o cajado para bater numa ovelha? Não tem. Cetro, quem é que usa o cetro? O rei. E o rei usa o cetro porque ele precisa bater nos súditos. Isso é bíblico, gente. Shebet é cetro. Vara é cetro. Por que o rei usa o cetro? Para bater nos súditos? Não, para todo mundo perceber que de longe quem ele é? Autoridade, rei. Nome é outra coisa. Se você for para as Forças Armadas, quando chega no último posto da hierarquia da Marinha, Exército e Aeronáutica, almirante na Marinha, brigadeiro na Aeronáutica, general no Exército, eles recebem um cetro, um bastãozinho. Aí você está no quartel de longe, vê aquele cara com o bastãozinho, ih, é o general. General chegou, o general está ali. Aonde ele vai, ele leva o bastão. Ele não usa o bastão para bater nas pessoas. Significa que a palavra vara, nesse texto bíblico, significa autoridade. Será que tem outro lugar que significa autoridade também? Anota aí, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shilo, e a ele obedecerão os povos. Obedecer Judá, porque Judá é autoridade, porque ele tem o quê? O cetro. Aqui está falando cetro. E você sabia que cetro aqui também é shebet? Tudo bem, gente? Você bateu? Vira para a pessoa do lado, fala assim, ó, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Se você bateu é porque você não teve conselheiros. E quem te aconselhou a bater não é um conselheiro. Te ensinou errado. Mas vamos continuar, porque talvez você não está acreditando ainda. Números 22, versículo 27. Eu não estou dando aula de treinamento de educação de filhos não, tá? Esse é um treinamento que eu tenho. Eu só estou usando para mostrar para você que talvez você fez algo errado, achando que estava certo, porque você não teve conselheiros. Não teve conselheiros, não tem o quê? Sabedoria. Números 22, 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Espera aí, gente.
Balaão espancou a jumenta com a vara. Vara aqui no original significa maquel. Se é para bater, tem que ser vara maquel. Se falou vara chebete, não era para bater. Todos os versículos de educação de filhos na Bíblia que usa vara é chebete, não era para ter batido. E se você bateu, biblicamente você está errado. Depois você se acerta com Deus, ok? Sinal de que você não teve conselheiros. Se está com medo, vai com medo mesmo. Quem já ouviu isso? Onde é que está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Se Deus não te deu espírito de covardia, é porque o medo não vem dele. Se você tem medo, você não vai com ele, você vai com quem colocou medo. Ou é Deus ou é o diabo. Se você vai com medo, você está indo com quem? Com o diabo. Pedro foi sem medo, mas quando o vento bateu e ele perdeu o foco e teve medo, o que começou a acontecer? Afundou. Ainda bem que Jesus estava lá do lado dele, que se não tivesse ele tinha afogado. Não, se está com medo, vai com medo mesmo, mas está na Bíblia. Claro que não. Vamos falar de alguém que teve medo na Bíblia. Quem? Moisés. Moisés teve medo. Gideão teve medo. Josué teve medo. Vários outros tiveram medo. Mas Deus nunca enviou alguém com medo. Ele sempre tratou o medo antes da pessoa ir. Ele desafiava as pessoas, eu tenho medo, eu não falo bem, eu não vou fazer isso. Teve um que pegou o caminho de volta, voltou, foi engolido por um peixe, é ou não é? Só depois que Deus tratou o medo é que ele pegou o rumo certo. Quem, gente? Jonas. Mas tem medo? Tem, você teve medo, você aprendeu isso com alguém, mas não vá com medo. Moisés teve medo. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o povo. Se você, que está me assistindo agora, é a pessoa que vai libertar o povo, que tipo de habilidade você precisa ter? Você precisa convencer o povo. Significa que você tem que ter uma habilidade chamada persuasão. Outra habilidade, você tem que convencer quem? Faraó, libertar o povo. Ousadia. Moisés questionou uma das habilidades que eram necessárias para libertar o povo. Deus, a parada é o seguinte: eu não dou conta de falar, não. Eu não sei falar. Eu começo a falar e logo as palavras embaralham na minha boca. Ele falou isso para Deus. Gente, Deus chama Moisés. Se Deus chama Moisés para cumprir uma missão, é porque Deus enxergou em Moisés a habilidade para cumprir a missão. Aí Moisés diz: não, eu não sei falar. Aí Deus insiste. Parece que quem se enganou nessa história foi quem? Deus. Porque se Moisés tem razão de que ele não sabe falar, Deus errou. E aonde é que Deus errou? Aonde, gente? Só que Deus cansou, sabe? Aí ele falou assim: deixa eu aplicar uma técnica com Moisés. Vira para a pessoa do lado e fala: Moisés. Eu vou aplicar uma técnica que vai ser usada em 2022 em vários treinamentos de desenvolvimento pessoal. Vamos fazer Moisés andar com alguém que tem essa habilidade, para ele entender que ele já tem essa habilidade. Moisés, seu irmão está vindo aí. Faz o seguinte: eu vou falar com você, você fala para o seu irmão, e já que você realmente não sabe falar, o seu irmão fala. O que Moisés falou? Fechou. Bora. Primeira vez, gente, Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o povo. Segundo momento, Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão e Moisés falam com Faraó. Ó, Moisés está falando, gente. Nossa. Terceira vez que Moisés precisa falar, Deus fala com Moisés, Moisés fala sozinho, e dali para frente Arão só o quê? Só fica fazendo pirotecnia. Moisés não fala na primeira vez, fala na segunda junto com Arão, percebe que ele sabe falar e começa a falar. Quando tudo isso acontece, ele vai lá e cumpre a missão dele. Deus nunca mandou fazer com medo. Se você aprendeu, se está com medo, vai com medo mesmo, é porque você não tem conselheiros. Achava que tinha. Só mais uma, posso? O não eu já tenho. Gente, todo mundo viu isso. O não eu já tenho. Isso é uma mentira. Deus colocou Adão e Eva onde? Aonde? No Éden. E no Éden ele disse que você podia ter domínio, todas as coisas vão se sujeitar a você. Só uma coisa que ele disse que você não podia. De tudo, só uma coisa. E só essa coisa ele explicou, gente.
Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comer, você vai morrer. E as outras coisas, Deus explicou? Não. Por quê? Porque o sim você já tem. O não tem que ser explicado. Quem aqui é advogado, formado em direito? Trabalha nessa área? Vamos para o Código Penal. Posso? Se eu estiver errado, dá um grito aí. Eu não posso ser punido por um crime que não foi tipificado no Código Penal ou decreto ou coisa do tipo. Tem que estar lá. E se o crime é novo, vai ter que criar uma nova lei, vai ter que atualizar. Se você quer estacionar o seu carro em um lugar que não tem placa dizendo que não pode parar, não pode estacionar, é porque pode. Significa que o sim você já tem. O não é que tem que ser o quê? Escrito. E se alguém falou para você, o não eu já tenho, e se você já ensinou para alguém, ficou pior ainda. Um dia eu estava com meu filho no supermercado, minha filha junto comigo. Meu filho tem 16 anos hoje, minha filha tem 11. E aí a Sofia falou, papai, posso brincar no pula-pula? Estava no supermercado e tinha um pula-pula, vendo aquelas camas elásticas. Estava lá a amostra para testar. E aí a Sofia falou, papai, posso pular? Eu falei, filha, deixa eu te explicar uma coisa. Se não tem uma placa dizendo que não pode, é porque pode, nem precisa perguntar. Papai, não tem placa. Vai pular. Papai, e se eles esqueceram de colocar a placa? Alguém vai te avisar, isso não é crime, você não foi avisado, você já pulou, você para de pular. Simples assim. E ela foi feliz da vida. O Davi ficou do meu lado, já maiorzinho, ele simplesmente mostrou pelo corpo dele que ele ficou triste. Ele fez assim, ó. Baixou os ombros e ficou triste. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou assim, na minha época, eu não pude pular. E aí o besta aqui foi fazer perguntas, né? Como assim? Quem te ensinou que você não podia? Ele virou e falou o quê? Você. Eu falei, o que eu falei para você, filho? Papai, quando eu quis pular e eu era menor, você falou para mim assim, ó, não vai, filho, porque para pular tem que ter uma placa autorizando. Tem uma placa dizendo sim. O que eu ensinei para o Davi? Que a gente tem o não, e a gente vai atrás do sim. E eu falei, filho, você perdoa o papai? Porque quando o papai te ensinou, o papai tinha uma mente de escassez. E na escassez a gente tem o não. A gente gasta energia para ir atrás do sim. Agora o papai tem uma mente de abundância, filho. E na abundância o papai entendeu os princípios de Deus. A gente nasceu com o sim e o amém dele. O não é que vai ter que vir se alguém quiser dar. Aí eu virei, filho. Aí eu virei para ele e falei, filho, vai lá e pula. Ele olhou para mim e falou assim, papai, não faz mais sentido. Quando você deixa de ter conselheiros, você deixa de aprender princípios, você perde o time. Então você precisa de uma mesa do conselho. Mesa do conselho, anota aí, tem 10 pessoas na mesa. Eu vou te dar o nome das 10 pessoas, você vai ter que sair daqui encontrando 10 pessoas para sentar na sua mesa do conselho. Quando é que você não quer essas pessoas na mesa? Quando você tem o quê? Rebeldia. Se você não tiver uma mesa do conselho, você não recebe conselhos. Se você não receber conselhos, você não tem sabedoria. Se você não tem sabedoria, você não vai viver a promessa. Até porque já mostrei coisas que você já ouviu no passado. Por não ter uma mesa do conselho, você estava fazendo errado. Primeira cadeira do conselho, da mesa do conselho. E aí não é uma ordem, tá? Não é porque é o mais importante. Anota aí, mentor. Você precisa de um mentor. A gente aprende com os nossos erros, sim ou não? Bem alto, gente, sim ou não? Não, porque se aprendesse não cometia o mesmo 2 vezes. Todo mundo aqui tem um erro que já cometeu mais de uma vez, sim ou não? Então não aprendeu. Mentor, você aprende com os erros dele. Você pode aprender com seus erros, claro que pode, mas nem todo mundo aprende. Agora é muito mais barato aprender com os erros de quem? De alguém que já fez. Só que quem é o mentor? O mentor é aquele que chegou onde você quer chegar e tem princípios e valores semelhantes aos seus. Não contrate um mentor que tem princípios e valores diferentes dos seus. Vai dar ruim. Você vai arrumar um jeito diferente de diminuir a tributação da sua empresa. Um dia a Polícia Federal vai bater na sua porta e você vai falar, o que foi? O que aconteceu? Você vai relativizar o erro e vai jurar que é inocente. Você precisa de um mentor. Só que mentor é uma das 10 cadeiras. Próximo, anota aí. Treinador. Você precisa de um treinador.
que tem a ver mentor e treinador? São duas coisas diferentes. O mentor chegou aonde você quer chegar, o treinador não. Por exemplo, o mentor que te ensina a educar filhos, ele teve filhos, ele educou filhos e a família dele é família de sucesso. O treinador nem casado é, nem filho é, não precisa. Vem cá, o que eu acabei de ensinar sobre a vara, preciso ser pai para ensinar? Não, só preciso ler a Bíblia. Então um treinador pode fazer isso. Mas vamos supor que agora o seu objetivo empresarial pensa no seu objetivo aí. Eu vou dar um exemplo totalmente fora, mas só para você entender. Seu objetivo é subir o Monte Everest. Quem é o seu mentor? É alguém que subiu o Everest. E enquanto sobe, ele conta as histórias que você acredita, porque ele tem princípios e valores semelhantes. Ele é um cara que você vai pagar para andar com ele, sabe por quê? Porque na hora que você fala, vamos subir, ele fala, hoje não. Mas por quê? Porque das 30 últimas vezes que eu subi, quando o céu estava desse jeito, deu ruim, então não vamos. Valeu a pena pagar? Mas se você quiser aprender, você sobe sozinho, aí a gente vai lá e te busca congelado. E o treinador subiu o Everest? Não, mas ele entende de como usar cordas, ele entende de como usar bota, ele entende de qual luva é adequada para aquele ambiente, ele entende que o ar rarefeito, você precisa de um oxigênio diferente, ele vai entender detalhes, então você precisa de muitos treinadores para cada projeto da sua empresa, mas não significa que ele fez o que você quer fazer. Mas o treinador também precisa ter princípios e valores diferentes. Terceira cadeira da mesa do conselho, discipulador. O fato de você ter um mentor não elimina a necessidade de ter um discipulador. O discipulador pode ocupar o lugar do mentor? Pode, desde que ele tenha alcançado os resultados que você quer alcançar. Mas se ele não alcançou, ele vai ser o discipulador. Ele não entende de como funciona o seu negócio, ele não faz ideia do que é o Everest, ele não faz ideia do que é corda de escalada, mas ele vai orar e vai falar, Deus falou que pode ir, que está tudo em paz. Ele vai falar, vem ser estabelecido. Tirou o discipulador da mesa, você vai agir com base nas suas emoções. Vai dar ruim. Quarto, pares. Você precisa de pares. Pessoas que fazem o mesmo que você. Se você é médico, quem são seus pares? Médicos. Se você é professor, quem são seus pares? Professores. Próximo. Amigos. Você precisa de amigos. Quem é que diz para você que você está gordo? Eu não vou falar isso para você. Quem é que vai falar para você? Tem uma remela no seu olho. Seu zíper está aberto. Quem vai falar isso para você? Um dia eu dei uma palestra, fiquei 6 horas de palestra. 6 horas. Parei o momento da palestra, fui no banheiro. Porque eu tinha parado já antes, mas eu não tinha ido no banheiro. Depois de 6 horas na palestra, fui no banheiro. O zíper estava aberto. As pessoas ficaram 6 horas me ouvindo e ninguém falou nada. Tinham quantos amigos na plateia? Nenhum. Você tem que ter um amigo para falar, velho, exagerou, não era assim, segura a onda, vem comigo, se acalma, descansa. Próxima pessoa que ocupa a cadeira, uma das cadeiras, família. Enquanto você depende dos seus pais, a família é papai e mamãe. Presta atenção no que eu vou te falar. O dia que você casar, família deixou de ser papai e mamãe. Passou a ser o cônjuge. A mesa do conselho, quem senta lá é o seu pai, quando você mora com ele, depende dele. O dia que você casou, quem senta lá, quem é? Seu cônjuge. Mas Márcia, minha esposa não trabalha comigo. Ótimo, melhor ainda, porque ela vai ter uma visão diferente do seu negócio que você não tem. Aí você tem que, diminuir seu orgulho, aumentar a sua humildade e ouvir. Você precisa de um coach. Um coach. Mas você está fazendo merchandise? Não. Toda essa mesa do conselho é fruto de 11 anos de estudo sobre como se comportam as pessoas. Sobre inteligência emocional e comportamento humano. Tem ciência e tem Bíblia aqui nessa mesa do conselho, tá? Você precisa de um coach. O coach já subiu o Monte Everest? Não. O coach sabe o que é subir o Monte Everest? Não sei, talvez não. O coach entende qual é o benefício de subir o Monte Everest? Não, mas ele te faz perguntas
para você ter a certeza. A gente chama isso de perguntas poderosas que geram reflexão e revelam contradições em sua forma de pensar. É uma pergunta que você descobre se o seu projeto é contraditório com o que você pensa ou é congruente com o que você pensa. E aí você vai com convicção ou desiste com convicção. Você precisa de um herói. Quem é o seu herói? Aquele 100% homem, 100% Deus, Jesus. Porque o seu herói tem que ser visto em você pelas pessoas. Então, todas as vezes que você estiver fazendo algo, alguém tem que ver em você quem? O seu herói. Então, as pessoas têm que ver nas suas ações, nas suas escolhas, em tudo que você faz, tem que ver quem? Jesus. O herói é aquele que você olha para a mesa e diz: Jesus, no meu lugar, o que você faria? Uma vez eu fiz um evento de inteligência emocional, tinham centenas de pessoas, e eu apresentei um conceito. Nesse conceito, eu sei que algumas pessoas têm objeção, então eu olho para as pessoas e tento identificar a objeção. Como é que a gente identifica a objeção? Pelas expressões, como que a pessoa se comporta na cadeira. Aí eu estou no meu evento, apresento um conceito e vi que tinha muita gente, e normalmente esse conceito, muita gente tem objeção. É o conceito de o que uma mulher espera de um homem. Uma mulher espera de um homem 3 P's, e nenhum desses P's é P de pênis. Provedor, protetor e presente. A menina não estava gostando e um monte de gente não estava gostando de que uma mulher precisa de um homem provedor. Desci do palco, fui lá e continuei falando, para provocar as reações corporais. 80% da nossa comunicação não é verbal. Eu queria que ela falasse tudo que ela estava vivendo para mim, sem que ela percebesse que estava falando. Aí eu ia falando, ela ia respondendo. Gente, como é que responde? Aí fique, aí você provoca. Aí você chega perto da pessoa, um microfone, por favor, qual o seu nome? Meu nome é fulana. Aí eu perguntei, qual o seu maior sonho? De bate pronto. Ela falou assim, ir para Disney. Aí eu falei, com quem? Ela falou assim, com meu marido e minha filha. Aí eu perguntei, gente, coach é a profissão mais fácil do mundo, é só fazer perguntas. E observar a resposta, claro. Aí eu perguntei, o que impede vocês de irem para Disney? Ela falou assim, nós não temos dinheiro. Aí eu falei assim, agora quem vai falar sou eu. Você casou com seu marido acreditando que ele fosse um provedor, ele é um homem mal resolvido com o pai, por isso ele é um homem banana, tudo que ele coloca a mão não prospera, dá errado financeiramente, outras pessoas fazem o mesmo que ele faz e dá certo, ele não, vocês estão endividados por causa disso, e ele insiste em achar que está bem com o pai e não está, e você já não confia nele, perdeu a libido, já pensou em separar ou até mesmo que ele morra. O que ela fez? Chorou. Aí eu espero, recupera, pois não, o que foi? Como é que você sabe de tudo isso? Falei, porque uma mulher quer um homem provedor, e quando não encontra eu sei quais são as consequências, e você mostrou para mim todas as consequências enquanto eu falava. Agora, para que todo mundo acreditasse em mim, eu expus quantas pessoas? Eu expus uma pessoa para ganhar todas. Cheguei em casa, olhei para a mesa do conselho, e falei com a figura da mesa do conselho chamada o herói. Herói, quem é meu herói? Jesus, você no meu lugar, você faria isso? Sabe o que Jesus respondeu? Eu nunca expus uma pessoa sequer para ganhar 99. Eu guardo as 99 e busco uma que está perdida, mas nunca expus. Eu fiz certo ou fiz errado? Eu fiz errado. Essa técnica é poderosa? É. O mundo de inteligência emocional e comportamento humano usa essa técnica? Mas eu não posso usar porque eu tenho uma mesa do conselho, e na mesa do conselho o meu herói diz, não vai fazer isso. Não importa quantas pessoas fazem o que você precisa fazer para ter lucro, você tem que fazer o que a sua mesa diz que você precisa fazer. Você precisa do aluno. O aluno é aquele que você se esvazia todo dia. O único da mesa que não tem princípios e valores semelhantes aos seus é o aluno, porque você não vai fazer acepção de pessoas. Você vai ensinar o que você carrega com todo mundo. Hoje em dia tem muita gente falando, eu vou transbordar na vida das pessoas. Já ouviu isso? Gente, que coisa mais louca, transbordar está na Bíblia. Pega a sua Bíblia que está no celular e bota na lupa lá de pesquisa, transbordar, transbordando, transbordo. Você vai ver que 100% dos versículos é transbordar em amor, mas não em conteúdo. Não é para transbordar ensinando, é para transbordar
amando, e por um simples motivo, transbordar esse copo de água, para transbordar ele primeiro precisa estar cheio, depois eu preciso acrescentar mais, e quando ele transborda, o copo continua cheio. Transbordar é entregar e não ficar sem. Transbordar é entregar depois que eu tenho tudo. Transbordar é entregar o que está sobrando. Amar o próximo só depois que você for capaz de se amar. Transbordar é para amor. Agora você pega o que todo mundo está falando de transbordar, vou criar um curso para transbordar, vou montar uma empresa para transbordar. Cala a boca! Transbordar para o aluno, você não precisa estar cheio. Hoje você aprendeu alguma coisa, hoje você tem que ensinar alguma coisa. Agora, quando você pega o conceito de transbordar em amor e coloca para transbordar em conteúdo, no final da história você vai se transformar num obeso intelectual, com a sensação de incapacidade, de que não é capaz de fazer nada. Por quê? Porque estudou, mas achou que era pouco, estudou mais, achou que era pouco, estudou mais. Quando você se encheu de conteúdo e foi entregar para alguém, seu cérebro falou assim: não tem nenhuma história de vitória, você nunca ensinou ninguém. Eu não sou capaz. Eu não sei. Aí sabe tudo, mas não faz nada, porque foi ouvir conselheiros errados. A última cadeira se chama a cadeira do sucessor. O seu sucessor, ele tem de 20 a 30 anos menos que você. A tendência é que seja um filho, uma filha, talvez quem casou com a filha, talvez quem casou com o filho, mas o seu sucessor ele tem que ter de 20 a 30 anos menos que você, porque ele assume o seu lugar quando você já não tem mais condições físicas de permanecer lá. Sabe por quê? Porque quem tem sucessor não depende de aposentadoria. Quem tem sucessor não tem no seu vocabulário a palavra aposentadoria, porque não tem um dia para terminar aquilo que você nasceu para fazer. Você não tem dia para parar aquilo que faz sentido para as pessoas que vão receber de você. O sucessor, ele te observa desde pequeno. O sucessor, ele senta no chão e vê você falando. O sucessor te admira. O sucessor olha para você e diz: uau, quando eu crescer eu quero ser igual. Todos nós precisamos de um sucessor. Mas eu sou servidor público. O sucessor não vai receber de você o seu cargo. Ele vai dar continuidade no seu conteúdo. Talvez ele nem vai manter a empresa que você criou, mas ele vai carregar o conteúdo que ele viu você carregando a vida inteira. Meu filho Davi tem 16 anos, hoje ele mora nos Estados Unidos, ele está estudando lá. E foi tão legal porque quando o Davi tinha 10 anos, eu imaginei que ele poderia estudar nos Estados Unidos. Coloquei dentro de uma ferramenta que eu chamo Mural dos Sonhos. Mural dos Sonhos é uma ferramenta emocional que traz à existência aquilo que não existe. O ano passado nós fomos para os Estados Unidos e o Davi virou para mim e falou assim: papai, eu queria morar aqui. Puf, a minha mente falou: cara, você está no seu Mural dos Sonhos. Está no meu, talvez não estava no dele, e eu também não podia falar para ele que estava no meu, porque senão ia pressioná-lo. E eu falei: filho, o papai também gostaria que você estudasse aqui, faz sentido para você? Sim. Em 60 dias nós conseguimos o visto, uma família, e o Davi está estudando nos Estados Unidos. Nós ligamos para as empresas que fazem intercâmbio, nenhuma delas quis fazer. Sabe por quê? Porque era fora de época. O ano escolar lá começa em agosto. Nós estávamos em janeiro e fevereiro. E todo mundo falou: não vai conseguir, não vai conseguir. Eu falei assim: não, eu fiz uma ferramenta chamada Mural dos Sonhos, que traz à existência aquilo que não existe. 2 meses depois eu fui levar o Davi. Levei o Davi, cheguei lá nos Estados Unidos. Orei com ele e falei: filho, você está pronto para prosperar nessa terra. Você não tem para onde voltar, filho, você tem para onde ir. E a Sofia ficou. E a Sofia fica perguntando quando é que a gente vai, quando é que a gente vai. E nós temos um plano de ir, mas não depende da gente, depende de todo o processo de imigração e aquela coisa toda. E aí um dia eu fui colocar a Sofia para dormir. E todas as vezes que eu coloco a Sofia para dormir, quando eu estou em casa, a gente ora. E às vezes ela ora, às vezes eu oro. E eu termino a oração sempre falando a mesma coisa: que você cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e que tudo que você colocar a mão prospere. A primeira vez que eu falei isso para ela, e tudo que você colocar as mãos prospere, eu estava saindo do quarto, ela pediu para eu voltar e botou a mão na minha cabeça. Eu falei: o que foi? Eu falei assim: você está pronto para prosperar, papai?
E agora todas as noites eu faço a mesma oração e ela termina sempre botando a mão em uma parte do meu corpo, na testa, no cabelo, na mão. E ela fala, está pronto para prosperar. Uma vez, eu cheguei para a Sofia e disse, filha, por que tem dia que você gosta de orar e tem dia que você não gosta de orar? Porque eu oro todas as noites, mas tem dia que ela gosta, tem dia que ela não gosta. Ela falou, papai, eu gosto de orar nos dias que você viaja, ou no dia anterior à sua viagem. Eu falei, por quê? Eu tenho medo do seu avião cair. Aí eu fui e acabei cometendo um deslize, um erro. Ela não precisava ouvir o que eu vou falar agora. Eu falei, filha, fica tranquila. Se por acaso o papai morrer, a gente viveu bons momentos. Começou a chorar. Não devia ter falado isso. Você entende isso, mas uma criança não entende. Eu tinha que corrigir aquilo. Eu tinha que corrigir antes dela dormir, porque senão, durante o sono, aquilo vai para a memória de longo prazo, fica mais difícil corrigir. E aí eu falei, filha, a verdade é o seguinte. A verdade é que o papai não vai morrer agora não. Porque o papai tem um conteúdo que Deus deu para ele, e esse conteúdo está transformando pessoas. Então o papai tem que transformar muita gente ainda. E mesmo que o papai já tenha transformado muita gente, o papai ainda não preparou um sucessor. Na mesa do papai está faltando o sucessor. Ela falou, o que é sucessor, papai? Eu falei, filha, sucessor é aquele que fica no lugar de alguém que não pode mais fazer aquilo. Ela falou, papai, esses dias eu estava tomando banho e eu tive um pensamento. No pensamento, o Davi estava no lugar da Ranil. Ranil é a minha diretora da empresa. Ela é os bastidores da empresa. Ela faz os eventos acontecerem. Ou seja, ela viu o Davi fazendo o que a Ranil faz. E ela falou assim, e eu, papai? Estava no seu lugar, falando o que você fala, e você bem velhinho, de longe, rindo e admirado com tudo que eu estava fazendo. Aí eu falei assim, filha, isso é o sucessor. Ela, papai, mas por que veio na forma de pensamento? Eu falei, porque Deus fala de um jeito especial com cada um. Deus falou na forma de um pensamento. Ele pode falar na forma de um sonho. Ele pode mandar alguém para falar. Mas isso é o sucessor. Ela falou assim, tá vendo, papai? Sucessor começa com S. S de Sofia. E aí a gente terminou e eu dei boa noite. Desliguei a luz do quarto dela. E enquanto eu estou saindo do quarto dela, veio uma coisa na minha mente. Eu pensei, eu falei, eu não podia ter feito isso. A Sofia tem 11 anos. Ela não pode crescer com essa pressão de ocupar o meu lugar. E outra, eu nem sei se realmente vai ser ela. E agora ela está com uma notícia de que eu estou acreditando que ela é a sucessora e ela está acreditando que Deus falou com ela. Então pensa, 11 anos, olha a pressão. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer para tirar essa pressão dela? Desligo a luz, fecho a porta, ouço a vozinha dela. Papai, papai, eu volto. O que foi, filha? Ela olhou para mim com uma expressão que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse assim, fica tranquilo, papai. Tudo vai acontecer no tempo certo. Você vai ter um sucessor quando você tiver a sua mesa completa. O sucessor é o último. Porque ele tem que te admirar. Ele tem que ver em você princípios. Ele tem que ver em você fé. Ele tem que ver você ouvindo o vem. Ele tem que ver você ouvindo o vem, indo, e ele vai falar, uau, eu quero ser como ele. Se você não tiver uma mesa do conselho, você não terá um sucessor. Se você não tiver um sucessor, tudo que Deus te deu vai morrer com você. E só existe uma forma de ser eterno nessa vida, permanecendo no seu sucessor. Deus abençoe.